Olá, tudo bem? Nós falamos do último videoaula sobre a apresentação do nosso curso. Hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula, ou seja, da unidade 1 do nosso livro, que vai estar lá à disposição de todos vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Então, gente, nossa primeira aula ela vai falar sobre a educação à distância, definições e características e história da EAD e suas tecnologias. Eu quero deixar bem claro para todos vocês que esse primeiro momento nós vamos falar muito de história. História significa dizer que nós vamos discutir muitas datas. Essas datas vocês vão ter que ficar ligado nas leituras do livro didático, que vai estar à disposição de todos vocês lá na plataforma. Então, qual é o objetivo dessa nossa primeira unidade? Primeiro objetivo, identificar os diferenciais da educação à distância. Compreender o modo como as diferentes tecnologias possibilitaram o desenvolvimento da educação à distância. Entender as características e definições da educação à distância. Então, meu caro aluno, fiquem ligados aos objetivos da unidade, porque é a partir dos objetivos que nós vamos elaborar nossas avaliações, ok? Então, dando continuidade ao nosso trabalho, vamos pensar um pouco. O que torna essa modalidade de educação tão importante para ampliar oportunidades de acesso a tanta gente? Nós sabemos que a educação à distância ela se desenvolveu a partir dos anos 80, né? Principalmente aqui no Brasil, porque lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, ela já teve um desenvolvimento muito grande. Mas aqui no Brasil, realmente, ela começou a partir dos anos 80. E, por conta dessa facilidade, ela tornou-se uma ampliação muito grande aqui no Brasil. Então, para começar a entender isso, leia algumas definições de educação à distância, para depois mergulhar um pouco na sua história. Então é necessário, gente, as leituras nos livros, as leituras das apostilas. Então, o que é educação à distância e suas características? Entre os estudiosos, não há um consenso sobre o que é educação à distância, pois as pessoas que se dedicam a estudá-la ressaltam aspectos diferentes de acordo com a visão que adotam. Entretanto, nas diversas definições que existem e que esses teóricos apresentam, eles observam elementos comuns. Por exemplo, vamos verificar isso lendo a seguir o que alguns teóricos escreveram a respeito. O Dolmen, ele fala o seguinte, que a educação à distância é uma forma sistemática, organizada de autoestudo, onde o aluno instrui-se a partir do material de estudo que ele é apresentado. Então, eu preparo a plataforma para você, está lá todo o material didático. Então, você vai se organizar, se planejar para fazer um estudo desse material que está sistematicamente organizado e que vocês vão receber instruções para poder desenvolver uma boa aprendizagem. O acompanhamento e a supervisão do sucesso de vocês como estudantes são levados a sério por um grupo de professores. Isto é possível através da aplicação dos meios de comunicação capazes de vencer longas distâncias. Então, gente, a educação à distância, no sentido fundamental da expressão, é o ensino que ocorre quando o ensinante e o aprendente estão separados no tempo ou no espaço. Ou seja, é bem diferente do aspecto presencial, né? Porque o presencial está professor e aluno juntos. Na plataforma, nós somos separados, né? Pelo tempo e pelo espaço. O tempo, porque vocês vão acessar a qualquer hora, e o espaço vão estar em lugares diferentes, certo? Então, gente, Chaves, ele é um teórico que trabalha muito bem sobre essa situação. Também é caracterizada a educação à distância como modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de quê? De tecnologias da informação e da comunicação, com estudantes, professores, tutores, todos nós, um grupo trabalhando coletivamente
e desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Por exemplo, eu estou agora nesse momento fazendo uma gravação de uma videoaula em Teresina, mas você, aluno, vai estar em Piripiri, em Pedro II, Piracuruca, São Raimundo Nonato, enfim, em lugares diversos, ou seja, em tempos diferentes e espaços diferentes, cada um no seu espaço e no seu tempo. Lendo as definições de imediato, você deve ter percebido que nelas se destacam dois componentes importantes da educação à distância. Quais são esses componentes? Primeiramente, professores e alunos não realizam as atividades no mesmo espaço e tempo, como eu já falei. São ambientes diferentes e horários diferentes, dias diferentes. Isto é, não há uma sala de aula nos moldes tradicionais. Isso fica bem claro para todos vocês. O professor ele dá aula e o aluno assiste durante certo período de tempo. Outro ponto importante, o trabalho pedagógico ele é imediato, ou seja, ele necessita de meios. Quais são esses meios? São as TICs. O que são as TICs? Tecnologias da informação e da comunicação. Sem elas nós não estaríamos aqui se comunicando. O que está acontecendo agora nesse momento dessa videoaula? Uma câmera está gravando essa videoaula. E daqui a uns dias vocês vão estar assistindo essa videoaula aí no computador de vocês. Então a distância entre professores e alunos ela já foi vencida, não existe mais distâncias. Então eu estou aqui, mas ao mesmo tempo estou bem perto de vocês, porque vocês vão estar assistindo essa videoaula. Então, para caracterizar bem sobre o que é sala de aula presencial e sala de aula à distância, vocês observem essas duas figuras, uma tirinha e a outra que está abaixo da tirinha, e façam uma verificação, porque depois nós vamos ter fóruns, e esses fóruns vocês podem participar para tirar dúvidas. Aqui eu vou apresentar um material bem interessante para vocês, que é a nossa plataforma, certo? Nós temos a sala ambiente virtual de aprendizagem, que ela é bem diferente. A nossa vai ter uma tela que vai surgir a apresentação, depois eu vou colocar uma apresentação para todos vocês. Vai surgir o material didático, que é um local onde vocês vão encontrar todo esse material didático, que eu já inclusive falei para vocês. E aqui, continuando, nós vamos ter outra situação de característica, eu acho bom vocês prestarem bastante atenção na leitura do texto que vai estar lá na plataforma. Ou seja, esse texto vai estar lá em material didático. É bom vocês fazerem essa leitura para saber o que é um curso EAD e o que é um curso presencial. Isso é muito importante, essas informações, vocês terem elas em mente. Continuando as características, então, a característica básica de educação à distância ela se realiza através de tecnologias que ligam quem ensina e quem aprende, ou seja, entre eu, professor, e vocês, estudantes e os tutores, em lugares e tempos diversos, ou seja, professores e alunos não estão no face a face como no ensino tradicional, um na frente do outro. Eles se comunicam por diversos artefatos, ou seja, de que forma nós vamos se comunicar na plataforma? Material impresso, eletrônicos, mecânicos, com destaque atualmente para aqueles resultantes da junção entre as tecnologias de informação e comunicação no ambiente virtual, da internet, ou dos recursos telemáticos, por exemplo, computadores, tablets e celulares, ok? Se você está com alguma dificuldade, você pode ir no fórum, nós vamos ter um fórum que vai estar específico, que é o Tira Dúvidas, e lá vocês vão se comunicando uns com os outros, inclusive comigo como professor. Aqui nós vamos ter uma leitura complementar. Eu gostaria que vocês fizessem bastante leituras, porque nós vamos participar de fóruns. No texto, que está lá no material didático, se encontra essa leitura complementar, e a partir daí vocês vão fazendo as leituras e depois eu vou pedindo para vocês irem participando dos fóruns. A participação é muito importante, os questionamentos é prioritário. Então, nós precisamos estar conectados a isso. Nós temos
Ainda falando de definições e características, nós temos uma atividade chamada fórum. O que é o fórum? Após as leituras complementares, como eu já falei, vocês vão participar, né? Colocando uma ideia, fazendo discussões, questionamentos, todos fazendo um trabalho coletivo, né? Ninguém pode fazer isso individualmente. Agora nós vamos falar um pouco sobre a história da EAD. Eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês, porque falar de história é falar de datas. Então eu não poderia estar aqui falando de todas as datas, desde o início até hoje. Eu ficaria a tarde toda, a noite toda aqui conversando sobre a história da EAD. Então eu gostaria muito que vocês acessassem também o material didático para fazer a leitura sobre a história da EAD e o uso dessas tecnologias. Entretanto, gente, tudo na vida tem um passado. Eu tenho um passado, vocês têm um passado. Então a EAD não é diferente. Portanto, caro aluno, vá até a aba do material didático e faça a leitura do texto que se encontra sobre a história da educação. Vamos fazer aqui uma síntese da primeira unidade. A EAD ela é a modalidade de educação em que se usam tecnologias que ligam alunos e professores em lugares e tempos diversos, sem o face a face de uma sala de aula presencial, como eu já falei. A sala de presencial, nós estamos tete a tete, frente a frente, um ao outro. As tecnologias usadas na EAD, elas podem ser gráficos, ou seja, folhetos, livros, cartas, apostilas, eletrônicos, rádio, TV, videocassete, fitas, DVD e CD. Esse é o material eletrônico. E o digital, nós podemos trabalhar com computador, tablet, celular, TV digital. Eu espero que vocês estejam tendo uma compreensão. Se você quiser ter uma compreensão maior, vá no material didático fazer as leituras. Continuando a síntese da unidade 1, também nós trabalhamos a história da educação à distância, que remonta a 4 séculos. Historicamente, a EAD se desenvolveu como modalidade alternativa e atualmente, gente, grandes universidades, elas ofertam esse tipo de educação de forma exclusiva, seja em cursos bimodais, que é a parte presencial, e a parte à distância, que é o nosso caso, né? Cursos bimodais, tantos por cento presenciais e tantos por cento à distância. E aqui tem uma atividade que depois vocês vão observar lá na plataforma, que são questões para serem respondidas com base na leitura do artigo Educação à Distância, Conceitos e História do Brasil e do Mundo. E também nós vamos ter outro, onde vocês vão assistir vídeo para fazer discussões. Tem outro material sobre espaço, tempo, né? Onde vocês vão poder dialogar com todos os alunos, tutores, professores. Eu desejo sucesso para vocês.